Olá pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Bom gente, esse será mais um vídeo da série E Agora Darwin. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre alguns supostos ancestrais humanos. E aí, você acredita que o ser humano evoluiu de criaturas não humanas e com aquele aspecto simiesco? Pois é, nem todo mundo acredita nisso, né? Apesar dessa ideia ser bem aceita na comunidade científica atual, existem aqueles que não acreditam nisso. E não é só gente leiga, não. Entre esses críticos existem muitos cientistas também. De acordo com o repórter de ciência do New York Times, James Gorman, a evolução não está sendo atacada somente por religiosos, mas também por cientistas de grande reputação. Pois é, gente. E para os críticos, esses ancestrais humanos não passam de macacos extintos, ou seres humanos mesmo, né? Uma variação dentro da espécie humana, como existe até hoje, inclusive. E nesse vídeo vou mostrar algumas descobertas que os cientistas fizeram e que acabaram reforçando essa opinião dos críticos. Mas antes de seguir com o vídeo, eu gostaria de agradecer e dar as minhas boas-vindas aos inscritos do canal, sim, aos novos inscritos. No domingo passado, o canal atingiu a marca de 20 mil inscritos e o número de inscritos tem crescido como nunca. A gente está ganhando aí cerca de 70 inscritos por dia. E é claro que isso me incentiva a continuar produzindo vídeos aqui no canal, beleza? Então sejam todos bem-vindos, espero que gostem do conteúdo do canal e vamos para o vídeo então. Entre os alegados ancestrais humanos, nós já tivemos casos de engano e até casos de fraudes. Isso mesmo. Um caso clássico de engano foi o homem de Nebraska. Vejam só, com apenas um dente em mãos, os cientistas criaram essa criatura simiesca aí. Pense bem, eles só tinham um dente em mãos e mesmo assim imaginaram como seria o tal ancestral humano. Eles desenharam seus cabelos, seu corpo, a feição de seu rosto e até a esposa dele. Tudo isso com um dente em mãos. Isso é o que é imaginação. E depois acabaram descobrindo que o dente, na verdade, era de um porco. Era dente de um porco, nem de um hominídeo era, né? E por incrível que pareça, isso não é mentira, gente. Vou deixar as referências de tudo o que eu disser aqui na descrição do vídeo, beleza? Outro caso de engano foi o Ramapithecus. E mais uma vez os cientistas evolucionistas se precipitaram. Tudo o que os cientistas tinham em mãos eram alguns dentes e partes da mandíbula da criatura. Aí, é claro, a imaginação correu solta, né? Eles desenharam essa criatura aí que você está vendo. Mais tarde descobriram que a tal criatura, na verdade, não passava de um simples orangotango. Mais uma vez, né, se enganaram. E é claro, também tivemos exemplos de fraudes. E aí a coisa fica um pouco mais séria, né? Por exemplo, tivemos o exemplo do homem de Piltdown. Esse suposto ancestral humano foi literalmente fabricado por alguém que se achava muito esperto, só que não era tão esperto assim, né? Em 1953, a farsa foi descoberta, quando descobriram que ossos humanos tinham sido ajuntados com ossos de macacos e envelhecidos artificialmente para fabricar essa tal criatura que nunca existiu. Bom, mas vamos falar um pouco sobre alguns supostos ancestrais que ainda são considerados legítimos, até que se prove o contrário. O interessante, gente, é que na maioria dos casos, tudo o que os cientistas têm em mãos são apenas alguns fragmentos de ossos, como esses que vocês estão vendo aí. Esqueletos completos são raríssimos. E é com esses fragmentos aí que eles imaginam, reconstroem os tais ancestrais humanos. Outra coisa importante também é saber que esses desenhos aí, de ancestrais humanos, né, que encontramos nos livros de biologia ou na internet, são baseados apenas na imaginação do artista. Isso mesmo, são pura concepção artística. Não há como saber, a partir desses ossos aí, qual era a cor da pele da criatura, se ela tinha pelos, qual era a sua feição.
Como admitiu certo evolucionista, as gravuras dos hominídeos que aparecem em museus, livros e demais publicações não passam de pura ficção, ou simples invenção mesmo. Outra publicação admitiu que a carne e os cabelos em tais reconstituições têm de ser suprimidos por se recorrer à imaginação. A cor da pele, a cor, a forma e a distribuição dos cabelos, a forma das feições, o aspecto do rosto, não sabemos absolutamente nada sobre todos esses caracteres de qualquer homem pré-histórico. Pois é, né? Tudo imaginação. Eles imaginam e desenham a criatura. Bom, mas vamos ao que interessa. O que a ciência descobriu sobre alguns desses alegados ancestrais humanos? Começando pelo gênero Australopithecus. O que a ciência descobriu sobre esses supostos ancestrais humanos? Bom, os cientistas descobriram que essas criaturas são bem semelhantes aos macacos modernos. Alimentavam-se como chimpanzés comuns. Seus crânios eram bem parecidos com os dos macacos atuais. O crânio da Lucy, por exemplo, que era um Australopithecus afarensis, era muito parecido com o crânio dos chimpanzés atuais. E, para finalizar, apesar das gravuras do Australopithecus geralmente mostrarem essa criatura andando ereta, a revista Nature afirmou que o Australopithecus teria dificuldades em andar ereto. E aí, com base nesses dados, o que você acha, o que você pensa? Essa criatura foi mesmo um ancestral humano ou não passou de um macaquito extinto? Deixe sua opinião aí nos comentários, beleza? Lembrando que tudo que eu digo aqui tem referência, elas vão aparecer no vídeo e também na descrição do vídeo. Agora vamos ao gênero Homo. Esses seriam os ancestrais humanos mais próximos do homem atual e por isso sempre são desenhados com uma aparência mais humana, apesar dos característicos traços simiescos. E nessa categoria nós já temos até ancestrais que perderam seu posto de ancestral, pois não passavam de seres humanos mesmo, uma variação dentro da espécie humana. Um exemplo disso foi o homem de Cro-Magnon, que já foi considerado um desses ancestrais, mas hoje é considerado apenas mais um Homo sapiens, ou seja, um homem comum, um homem praticamente moderno. E o outro que pode perder o seu posto de ancestral humano a qualquer momento é o homem de Neandertal, pois as novas descobertas científicas têm mostrado que o homem de Neandertal é mais humano e civilizado do que os evolucionistas acreditavam. Antigamente, o homem de Neandertal era representado dessa forma, com o corpo encurvado, todo coberto de pelos. Só que os cientistas descobriram que o fóssil que eles estavam usando como exemplo tinha pertencido a um Neandertal deformado por uma doença. E por isso ele andava encurvado daquele jeito. Os outros fósseis de Neandertal, encontrados depois, são tão parecidos com os humanos modernos que um cientista chegou a dizer que não existe evidência de que o homem de Neandertal fosse, em qualquer sentido, inferior a nós mesmos. Mas a ciência não parou por aí. Ela fez novas descobertas sobre os neandertais e essas descobertas acabaram reforçando a ideia de que os neandertais são mesmo apenas uma variação dentro da espécie humana. Por exemplo, os cientistas descobriram pequenas ranhuras nos dentes dos neandertais, o que indica que eles tinham o hábito de higiene dentária. Eles escovavam os dentes, pelo jeito. Do jeito deles, mas escovavam. Eles também encontraram um objeto feito pelos neandertais que pode ser uma flauta. Isso ainda está sob discussão. Será que eles criavam instrumentos musicais também? Pois é, né? Também foi descoberto que os neandertais tinham o costume de enterrar seus mortos, o que é uma característica bem humana. É importante lembrar que os evolucionistas sempre acharam que somente o homem moderno, ou seja, o Homo sapiens, enterrava seus mortos. Mas parece que esqueceram de avisar isso aos neandertais. E tem mais, o cérebro deles era muito semelhante ao do homem moderno. Até esculpir em pedras, eles esculpiam. Os cientistas também descobriram que os neandertais tinham uma variante humana de um gene ligado à fala. Portanto, ao que tudo indica, os neandertais também tinham a habilidade de falar,
assim como o homem moderno. Muitos fósseis de neandertais têm características iguais ao do homem moderno. E de acordo com as descobertas, eles conviveram com os humanos modernos e até se acasalaram com eles. Que coisa, né? Você deixaria sua filha ou seu filho ter alguma relação com um ser simiesco que não é humano? Eu acredito que não, né? Mas homens modernos deixaram seus filhos terem relações com os neandertais. Será por quê, né? Será porque os neandertais também eram seres humanos? Homo erectus. Para os evolucionistas, o Homo erectus é uma espécie extinta de hominídeo que viveu na África. Mas, para os críticos da evolução humana, o Homo erectus pode ser apenas mais uma variação dentro da espécie humana. Vamos ver por quê. Os cientistas encontraram no Quênia algumas pegadas do Homo erectus que revelam que esse suposto ancestral humano tinha um modo de andar bem parecido com o do homem moderno. Será por quê, né? O tamanho e o espaçamento entre as pegadas atribuídas ao Homo erectus refletem a altura, o peso e o modo de caminhar de um homem moderno. E além de andar como um ser humano moderno, o Homo erectus também falava como um. Os cientistas descobriram na Geórgia os ossos da coluna vertebral de alguns Homo erectus. Os cientistas compararam o tamanho, a forma e o volume das vértebras dos hominídeos da Geórgia com mais de 2.200 ossos correspondentes em humanos, chimpanzés e gorilas. E a conclusão foi de que a coluna vertebral deles encontra-se dentro da variação humana e poderia acomodar confortavelmente a medula espinhal de um homem moderno. A aparência das vértebras do Homo erectus indica que ele possuía uma extensão vocal pronta para falar. Ou seja, ele caminhava como um homem moderno, tinha vértebras parecidas com a do homem moderno e, ao que tudo indica, também podia falar como o homem moderno. E não para por aí. O Homo erectus também foi contemporâneo do Homo sapiens, ou seja, do homem moderno, o que reforça ainda mais a ideia de que o Homo erectus foi apenas uma das muitas variações da espécie humana. Variações essas que existem até hoje. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, porque senão o vídeo fica muito grande, e aí fica ruim para editar e também ruim para assistir, né? Porque ninguém gosta de ficar assistindo vídeo muito grande. Mas se gostarem, eu posso fazer uma continuação, combinado? Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Até mais.